Boa tarde, pessoal. Estamos aqui de volta para mais uma aula de revisão. A pedidos da Aparecida, nós vamos agora gravar uma aula de revisão de geografia. Como vocês sabem, a gente não tem vídeos gravados de geografia, mas como nós estamos aí numa semana pré-avaliações, então nada demais gravar um pequeno vídeo para vocês. E inclusive, já que hoje a gente também não teve aula, né? Vocês já devem saber, estou gravando o vídeo na quinta-feira, mas se tudo der certo, hoje, sexta-feira, já que vocês estão recebendo o vídeo hoje, nós já tivemos aula, dependendo do horário que vocês estejam assistindo. Quem vê pela manhã, ainda vamos ter aula. Quem vê à noite, já tivemos aula. Né? Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma pequena oração com vocês, para que assim a gente pudesse analisar alguns pontos referente aos assuntos que nós vamos estudar em geografia. Vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos, ó Pai, por este momento que o Senhor nos concede de aprendermos um pouco mais, que possamos ter capacidade de estudar e ter excelentes resultados em nossas avaliações. Que o Senhor possa estar conosco durante todos esses dias de estudo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, em geografia nós não estudamos tantas coisas esse bimestre, mas nós temos alguns assuntos que precisam de muita atenção porque é muito básico, mais importante. Como, por exemplo, a divisão política do Brasil, região sudeste, áreas urbanas e rurais e suas relações. Poucos assuntos, mas assuntos muito importantes para o nosso dia a dia. Como eu falo para vocês na sala de aula, não é interessante, não é bonito que um aluno do quinto ano, ele saia do quinto ano sem saber que o Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal. Observação, o Distrito Federal é o mesmo que Brasília, a nossa capital. No entanto, Brasília não é um estado. Brasília é um distrito federal, ou seja, é uma área comandada pelo país. Não é um estado. O Brasil, até o momento, tem apenas 26 estados. Ok. Falando em capital, é muito importante nós lembrarmos, inclusive para nossas avaliações, né, que o Brasil teve até hoje 3 capitais. A primeira foi Salvador, na Bahia, a segunda, o Rio de Janeiro, e a terceira e atual é Brasília. Ok, pessoal? Lembrando que na nossa avaliação será cobrado a vocês tanto estados quanto as capitais dos estados. Então, é muito importante que vocês peguem o caderno de geografia. Lembra que eu entreguei para vocês todos os estados, todas as capitais. Dá aquela revisada, porque você terá que entregar. E também eu poderia dizer para vocês, né? Principalmente o nosso Nordeste. Porque, tá, professor, eu não consegui aprender todas as capitais. Tudo bem, mas é fundamental que pelo menos no nosso Nordeste nós saibamos. Mas é importante também saber que todos os estados têm uma capital e que normalmente a capital é a cidade mais importante dos estados. Nós já vimos isso, é a mais populosa normalmente, a mais industrializada, é a mais urbanizada, né? Por exemplo, Alagoas, nós temos Maceió como capital e é a cidade mais populosa, mais industrializada, mais urbanizada, né? A mais populosa. Né? As demais cidades alagoanas normalmente são pequenas. Bom, saindo desse ponto da divisão política do Brasil, nós estudamos também sobre a relação das áreas rurais e urbanas. Claro, nós relembramos, nós não aprendemos, porque vocês já aprendem desde o primeiro ano que é uma área rural e uma área urbana. Mas nós fizemos uma relação entre áreas urbanas e áreas rurais. Nós precisamos, claro, relembrar que a área urbana a gente entende como a cidade e a área rural é o campo. Aí você diz assim, professor, mas eu tinha esquecido, a cidade é só a área urbana? Sim, porque existe uma diferença entre município e cidade. O município é todo o território, a união da área urbana e da área rural.
Os dois juntos é o município. Mas cidade é apenas a área urbana. Se você mora no campo, você mora na área rural do município tal. Por exemplo, alguém que mora em Rio Largo. Tem as pessoas que moram na cidade de Rio Largo, área urbana, e tem as pessoas que moram na área rural de Rio Largo, que é o campo. Mas existe uma relação. E essa relação nos mostrou que nesse quesito não tem o mais importante ou menos importante. Porque a cidade precisa do campo, assim como o campo hoje precisa da cidade. Né? A gente viu que a cidade, ela precisa das máquinas agrícolas, ela precisa das tecnologias para as melhores produções. Tudo isso vem das cidades. Já as cidades precisam de toda a produção que sai do campo. Né? A matéria-prima que sai do campo e a produção que sai do campo. Por exemplo, a gente para comer, a gente precisa que seja cultivado o alimento. Né? Então a relação entre a área urbana e a área rural, basicamente é isso. O campo precisa da cidade, assim como a cidade precisa do campo. A cidade precisa da matéria-prima que sai do campo, o campo precisa das tecnologias que vêm da cidade. Bom, nós também aprendemos, né, que as cidades, com o passar do tempo, elas cresceram muito, né? Porque as pessoas foram saindo do campo. Eu até falei para vocês que no sexto ano vocês iriam ver um pouco mais sobre isso. Mas nesse momento, o que mais nos interessa é área rural, campo, área urbana, cidade. Existe relação entre as duas. Uma precisa da outra. Ah, gente, não esquece, né? Vocês estão com toda a revisão na mão. Como eu já falei na sala de aula, não passa se não quiser. Toda a revisãozinha, toda bonitinha, toda escritazinha na mão, né? E não esqueçam, eu preciso corrigir, né? Eu preciso dar o visto, tudo direitinho. E vocês têm ainda umas folhas para me entregar, né? Se vocês estão assistindo à noite, até já me entregaram. Mas também cumpra com a sua parte, que é de estudar. É fundamental que você esteja estudando. Porque eu já falei na sala de aula, a prova está muito simples, mas não existe nada simples para quem não sabe fazer. Né? Como eu costumo dizer para vocês na sala de aula, até a letra A é difícil para quem não sabe fazer. O aluno que está tentando fazer a primeira vez, ele acha difícil. Mas depois que ele aprende, é muito fácil. A mesma coisa são as disciplinas. Talvez você nem tenha a melhor afinidade. Ah, geografia, eu amo geografia. Talvez nem seja isso. Mas nós precisamos estudar, gente. Nós precisamos nos dedicar, nós precisamos melhorar a cada dia. Isso é fundamental e nós não podemos abrir mão. Então isso também cabe a você. Bom, para a gente também concluir esse vídeo, né, eu vou até pegar aqui o livro de vocês. Região Sudeste, na página 389, como eu já falei, está no seu livro, ou melhor, está na sua revisão, tudo direitinho. Cronograma de prova está com vocês. A primeira prova que nós vamos fazer é essa, de geografia, então é importante que você esteja estudando, mas estudando de verdade. Estudando de verdade, né? Então, nós aprendemos que a região, estou aqui na região errada, desculpa gente, página 393, nós aprendemos que a região sudeste ela é formada por 4 estados. E que desses 4 estados, 3 são considerados super importantes no nosso país. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E, completando a região sudeste, Espírito Santo. Nós temos a capital de São Paulo, é São Paulo. A capital do Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. A capital de Minas Gerais é Belo Horizonte. A capital do Espírito Santo é Vitória. É importante saber disso, porque isso também foi o nosso assunto. Nós aprendemos que a cidade de São Paulo, cuidado para não confundir, nós já falamos sobre isso, existe o estado e existe a cidade, que é a capital. A cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Belo Horizonte são considerados 3 centros urbanos mais importantes do Brasil. A região sudeste ela é conhecida como a região mais importante do Brasil, como o coração econômico do Brasil. Por quê?
Porque é a mais rica, né? A mais industrializada, é a mais populosa. Então, se eu te faço uma pergunta, por que a região sudeste é considerada a mais importante do Brasil? Simples. Porque ela é a mais populosa, é a mais industrializada e a mais rica. É a mais populosa, é a mais industrializada, é a mais rica. Eu poderia dizer a mais urbanizada. Essa região é considerada a mais importante do Brasil, o coração econômico do Brasil, onde gira as maiores riquezas do nosso Brasil. Ah, professor, mas ela é tão menor do que a região Nordeste? É, mas não é o tamanho que diz a riqueza. Nós temos 9 estados e o tamanho é bem maior. Mas elas são, os 4 da região Sudeste são mais ricos, mais populoso, mais desenvolvido. Aí nós vamos para a parte natural, na parte 394, né, página 394, nós vimos que o relevo é formado por 3 situações: Planalto Atlântico, Planalto Meridional, Planície Costeira ou Litorânea. Planalto Atlântico, Planalto Meridional, Planície Litorânea ou Costeira. Outro ponto muito importante que nós vimos foi sobre a hidrografia, né? Água. A hidrografia tem característica de rios de planalto encachoeirado, ou seja, rios de planalto encachoeirados. É formado pela Bacia do Oeste, a Bacia do São Francisco e a Bacia do Paraná. Onde você pode encontrar isso? Na página 394, ó. Bacia do Paraná, Bacia do São Francisco e Bacia do Leste formam a hidrografia, que tem como características rios de planalto encachoeirados. Quanto ao clima, na página 395, predomina o clima tropical, mas tem uma particularidade. Nas regiões mais altas do Sudeste, predomina o tropical de altitude. É só lembrar, nas partes mais altas, altitude. Predomina o tropical, mas nas regiões mais altas do Sudeste, o tropical de altitude. Ok? Aí nós fomos para a vegetação, nós vimos que a vegetação é bem variada. Na vegetação nós podemos encontrar campos, cerrado, mata atlântica, manguezais, tem um aqui, campos de altitude, ou seja, é bem variada. Você encontra vários tipos de vegetação nesta área. E por fim, a questão de população, nós já vimos que o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais são os mais populosos. São Paulo, inclusive, é a capital mais populosa do Brasil, né? E é também a cidade, uma das mais populosas no mundo. Né? Ela está ali naquele grupo dos mais populosos do mundo. Não à toa, né? Ela faz com que a região sudeste seja extremamente importante, principalmente no que se diz respeito à economia, à industrialização. Ok? Então, o que você vai precisar da região sudeste? Relevo, hidrografia, clima, vegetação, centros urbanos. Nós acabamos de revisar tudo isso, é só voltar o vídeo. Fora isso, nós vamos ter divisão política do Brasil, estados e as suas capitais, áreas urbanas e áreas rurais e sua relação, que nós também já acabamos de ver nesse vídeo. Agora é com você. A revisão está na mão, esse vídeo está aí, então tu não passa se não quiser. Tu não estuda se não quiser, tá bom? Prazer imenso em estar com vocês novamente. Espero que esse vídeo possa ajudar demais a vocês e espero que todos possam ter um excelente resultado na próxima semana, tá bom? Grande abraço para vocês, um excelente fim de semana de estudo, porque segunda-feira começam as provas de vocês. As minhas na quarta, quinta e sexta. Primeira, geografia, segunda, matemática, terceira, história e ciências, tá bom? Grande abraço, estudem, tchau!